Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 26 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, sabadão, uma rodada bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 8 da matina lá na China, jogo do Shanghai Port contra o Qingdao. Time é o seguinte, Shanghai Port vem na terceira colocação e vai jogar contra o nono colocado. Olha a sequência do Shanghai Port, um empate e são 4 vitórias. Geralmente o Shanghai Port é uma equipe over goals, 2-2, 3-1, 3-0, 2-1 e 3-1. Então o que eu vejo aqui para essa partida? Vitória do Shanghai Port, ainda mais jogando em casa, e uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? Time, ainda no sabadão, Norueguinha, segunda divisão da Noruega. Às 9 horas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas. Campeonato da segunda divisão da Noruega geralmente é um campeonato bom para gols, tá? Qual que é a característica aqui? Partida para pelo menos 2 gols. Dá pra gente imaginar para ambas as equipes marcarem e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Faz um print da tela que a característica é essa. Fechou? E vamos lá, às 13 horas, agora a primeira divisão da Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Vålerenga. Time, é o seguinte, Bodø Glimt vem na 4ª colocação, tem jogos a menos aqui que os demais, tá certo? O Vålerenga é o 11º colocado. E deixa eu mostrar para vocês o histórico do confronto. 4-2, 5-1, 1-0, 2-0, 4-0. Todas as vitórias aqui do Bodø Glimt e geralmente partidas para pelo menos 2 gols. Pré-live, vitória, Bodø Glimt, jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, às 13 horas na Dinamarca, jogo do Copenhague contra o Vejle. Time, é o seguinte, Copenhague na Dinamarca é uma equipe bem forte, tá legal? Dos 5 últimos jogos em casa, ganhou 4, empatou 1. Olhando o histórico contra o Vejle, quando o Copenhague joga em casa, 3-1, 2-1, 2-0, 3-0, 2-1. Ou seja, pré-live, vitória Copenhague, partida para pelo menos 2 gols. Vamos lá, 14 horas na Islândia, jogo do KR Reykjavik contra o Breiðablik. Breiðablik que vem na 3ª colocação e vai jogar contra o vice-lanterna. Time, vamos lá. Mesmo fora de casa, eu acho que o Breiðablik não perde. Vitória ou empate, Breiðablik. Dupla hipótese, Breiðablik. Jogos na Islândia do Breiðablik, geralmente jogos para gols, tá legal? 2 gols na partida, dá para imaginar para ambas as equipes marcarem e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, 15 horas, chegando na Sérvia, jogo do Crvena Zvezda, também conhecido por Estrela Vermelha, contra o OFK Belgrade. Time, é o seguinte, o Crvena Zvezda na Sérvia, vou fazer um comparativo, é o Bayern de Munique da Alemanha, tá legal? Ele atropela por lá, passa por cima dos adversários. E aqui, eu acredito que não seja diferente. Vitória do Crvena Zvezda, vitória do Crvena Zvezda já no primeiro tempo, jogos para gols do Crvena Zvezda. Se olharmos aqui o histórico, 5-2, 3-1, 5-3, aqui um 3-3, 4-1. Geralmente ganha e ganha bem, tá legal? Uma outra característica dessa equipe do Crvena Zvezda, ela começa muito forte. Então, se o gol não sai, saem os escanteios. Então, dá pra gente pensar um escanteio de 0 a 10 minutos, final do primeiro tempo, se esse jogo ainda tiver empatado, ou vai que o Crvena tá perdendo, aí dá pra buscar um escanteio também no final do primeiro tempo. Porque aí eu vejo um cenário de pressão e se o gol não sai, sai o escanteio, tá beleza? Então é isso. E vamos lá, às 15h30 na Suíça, primeira rodada, jogo do Young Boys, um velho conhecido do canal, contra o Servette. Vamos lá, primeira característica aqui, mercado de gols.
Percebam através do histórico que geralmente são partidas para gols, tá? 2-1, aqui 1-0 que sai da tendência, 1-1, 6-1, 3-0. Pelo menos 2 gols no jogo, dá para imaginar para ambas as equipes marcarem e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. O Young Boys vai jogar em casa e o Servette, ele jogou na semana passada, qualificação de Champions League contra o Vitória Pilsen e na próxima semana também deve ter o jogo de volta. Então aqui para resultado, talvez dupla hipótese Young Boys. Eu acho que o Young Boys em casa não perde. Vitória ou empate, Young Boys. Fechou? Time, às 17 horas, calma. Ainda não é a Premier League, mas é quase. Aqui a gente tá falando de uma pré-temporada da Premier League que será jogada lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, lá no MetLife Stadium, onde rolou o Mundial de Clubes, tá bom? Então a gente vai ter aqui uma pré-temporada da Premier nos Estados Unidos. Jogo entre Everton e Bournemouth. Vamos lá. Como é uma pré-temporada, eu acredito que a marcação talvez esteja um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. E jogos da Premier League geralmente são jogos para gols. Então, nesse primeiro momento, que a gente não sabe como está a pré-temporada, não sabe os ajustes dos novos elencos, eu acredito que gols seja o melhor caminho, tá legal? Até porque na Premier, se a gente puxar na memória, geralmente jogos para gols, tá bom? Então 2 gols aqui no confronto entre Everton e Bournemouth, eu gosto. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Everton e Bournemouth, pra gente ver 2 gols nessa partida, 95%. Fechou? E vamos lá, 18h30, Campeonato Brasileiro na área, o glorioso Botafogo jogando contra o Timão Corinthians. Vamos lá, primeiro tabela de classificação. O Botafogo vem na 5ª colocação, o Corinthians é o 11º colocado. Olhando o Race, o Botafogo em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4 e empatou 1, nenhuma derrota, e o Corinthians fora, perdeu 2 e empatou 2, só ganhou 1. Ou seja, o momento é todo do Botafogo e o Botafogo joga em casa. Eu acho que o Botafogo não perde. Botafogo empate anula para resultado pode ser uma boa pedida. Time, e também o seguinte, né? Por mais que o Corinthians contra o Cruzeiro tenha melhorado aí no rendimento, mas assim, o clima do Corinthians e as coisas que vem acontecendo por lá são bem complexas, tá bom? Então isso também tem que ser levado em consideração. O momento do Botafogo é mais tranquilo. Fechado? E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Botafogo e Corinthians. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. Falar um pouquinho de escanteios. Botafogo, 5,7. Corinthians, 4,3. Percebam que o final do primeiro tempo, a gente tem alta probabilidade para sair escanteio. Então esse jogo 0-0, em alta pressão, ou de repente o Botafogo perdendo um canto no final do primeiro tempo, tem grandes chances de acontecer. Cartões, Botafogo 1,3, a média do Botafogo é baixa, e o Corinthians com 3 cartões de média aí por partida quando joga como visitante. Time, vamos lá, falar um pouquinho de jogadores nesse jogo entre Botafogo e Corinthians. Pelo lado do Botafogo, para finalização chute a gol, Arthur Cabral, Savarino e também o Arthur. São jogadores com bastante regularidade aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Uma outra informação que vocês gostam, vamos lá. Finalização no primeiro tempo. O Botafogo jogando em casa, Campeonato Brasileiro, 4-7-8, 4-6-12. Tem uma média de 6 finalizações no primeiro tempo, tá beleza? Então, de repente, 5 finalizações aí no primeiro tempo a favor do Botafogo pode ser interessante. Vamos dar uma olhadinha no lado do Corinthians com relação à finalização. Aí a gente vai precisar ver a escalação oficial do Corinthians. O Corinthians joga como visitante, provavelmente a maior posse de bola deve ser do Botafogo na partida, tá bom? Mas assim, Thales Magno pode ser um bom nome, o Depay e também o Romero, tá beleza? Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui dos desarmes pelo lado do Botafogo. Vamos lá, Vitinho com bons números e o zagueirão Barbosa, tá beleza? Pelo lado do Corinthians, para desarmes, Mateuzinho, se estiver em campo como titular. Fechou?
Vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, o Fortaleza recebendo o Bragantino. Tabela de classificação, o Bragantino vem na 4ª posição e o Fortaleza é o vice-lanterna, 19º colocado. Time, vamos lá. O Fortaleza teve a troca de treinador e já conseguiu um empate aqui contra o Bahia. Mesmo assim, a campanha do Fortaleza é muito complicada. 14 jogos, apenas 2 vitórias, empatou 5 e perdeu 7, tá beleza? Enquanto o Fortaleza não desempenhar dentro de campo, com esses números, mesmo com a troca de treinador, fica um pouco complicado. Pega um Bragantino que faz um bom campeonato brasileiro, tá legal? Eu vou falar que o mercado, ó, ele tá dando um equilíbrio aqui nessa partida. Por esse motivo, eu acho que dá pra gente pensar num handicap asiático mais um a favor do Bragantino. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Fortaleza e Bragantino. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o cenário aqui é para menos de 4 gols. Escanteios, vamos lá. O Fortaleza tem uma média bem alta de escanteios em casa, 8,3. O Bragantino, 4,6. E o Bragantino, como visitante, ó, sofre muitos escanteios, 5,7. Então aqui dá pra gente pensar numa race 3 cantos a favor do Fortaleza. O Fortaleza fazendo 3 escanteios primeiro que o Bragantino. Cartões, Fortaleza 2,8, Bragantino 2,2, Juizão 5,1, pelo menos um cartão para cada equipe. Time aí, vamos lá, falar um pouquinho aqui de jogadores, tá? Pelo lado do Fortaleza, para finalização, Pochettino, Marinho, se estiver em campo como titular, e também o Breno Lopes. Pelo lado do Bragantino, para finalização, Lucas Barbosa, o Sacha e também o John. Para desarmes, pelo lado do Fortaleza, Pochettino e pelo lado do Bragantino, o Vinicinho. Fechou? Time aí, para fechar, uma última informação que eu sei que vocês gostam, finalização no primeiro tempo. O Fortaleza tem uma média de 5 finalizações no primeiro tempo e o Bragantino, jogando como visitante, uma média de 6 finalizações. Percebam que o Bragantino, ó, pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo, mesmo jogando como visitante, acaba acontecendo. Somente contra o Corinthians, que foram 2. As demais partidas, todas elas, 4 ou mais finalizações no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, o Mirassol recebendo o Vitória. Mirassol, 7ª colocação. Quem diria que o Mirassol estaria por aqui? E eu vou falar, tá jogando uma bola redondinha, tá certo? E o Vitória vem na 15ª colocação. Vamos lá, race das equipes. Mirassol em casa, 4 vitórias, 1 empate. Extremamente regular jogando em casa. E o Vitória fora, perdeu 3 e empatou 2. Time, pensando aqui em resultado, Mirassol empate anula, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na probabilidade para gols. E vamos lá, probabilidades aqui para Mirassol e Vitória. Vou falar uma coisa para vocês, a probabilidade não é alta para 2 gols, apenas 60%. Mas os últimos jogos do Mirassol, geralmente 2 ou mais gols, tá legal? Vem numa tocada muito boa para gols aí a equipe do Mirassol. Pensando nisso, talvez aqui over meio gol Mirassol, pelo menos um gol do Mirassol na partida, tá bom? Para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, vamos lá. Mirassol, 5,5 de média, Vitória 4,5. Final do segundo tempo, esse jogo ainda em aberto, ou Mirassol perdendo, um canto aqui no final do segundo tempo pode ser bacana. Cartões é legal. Mirassol 1,9, Vitória 2,6 e o Juizão 6,2. Média alta do Juiz. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, mais algumas informações aqui importantes. Finalização do Mirassol no primeiro tempo. Média de 6 finalizações por partida no primeiro tempo, jogando o Campeonato Brasileiro em casa. Eu acredito aí que pelo menos 5 finalizações deve acontecer, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos jogadores. Aqui não é novidade pra ninguém. Um jogador que geralmente finaliza, faz gol, bate falta, bate pênalti. É o lateral esquerdo, Reinaldo, né? Muita regularidade para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Vitória, para finalização, Renato Kaiser. Vamos dar uma olhadinha agora nos desarmes. Desarmes pelo lado do Mirassol. Vamos lá.
Podemos pensar aqui em Lucas Ramon, o lateral, muita regularidade nos desarmes. E pelo lado do Vitória, para desarmes também o lateral, Cáceres. Fechou? E vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, o Sport jogando contra o Santos. Jogo dos desesperados. O Santos na 17ª colocação, dentro de Z4. E o Sport não tem nem o que falar. 14 jogos, nenhuma vitória até o momento, 4 empates e são 10 derrotas. Em algum momento, o Sport tem que ganhar. Será que agora contra o Santos? Interrogação. Time, vamos dar uma olhadinha na race. O Sport em casa perdeu 2, empatou 3. Olhando gols, jogos aqui para menos de 4 gols, tá certo? O Santos como visitante, 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. No histórico, geralmente partidas para menos de 4 gols, tá legal? Como os dois times estão lá embaixo, o Sport não ganha de ninguém. Em algum momento vai ganhar. Para mercado de resultados, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu prefiro aqui pré-live um jogo para menos de 4 gols e também mercado de cartões. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Sport e Santos. Jogo para 2 gols apenas 45%. Jogo para menos de 4 gols 90%. Escanteios. Sport 6.9, média boa de escanteios do Sport em casa. O Santos fora 4.4. Final do primeiro tempo, ó, jogo 0-0 em alta intensidade, um canto no final do primeiro tempo, pode ser bacana. Cartões, Sport 1.9, Santos 2.1, Juizão 4.4, jogo extremamente complicado para as duas equipes, pelo menos um cartão para cada lado. E vamos lá para mercado de finalização e chute a gol. Pelo lado do Sport, o Christian Barletta. Pelo lado do Santos, não tenho o que inventar, o Neymar. E eu vou falar, hein? Será que teremos aqui a lei do ex? Lucas Lima? Interrogação. Time às 20 horas, Manchester United versus West Ham. Mais uma partida aqui de pré-temporada, jogada lá nos Estados Unidos, conforme eu expliquei, jogo do Everton com o Bournemouth. Aqui novamente, jogo para 2 gols, ambas marcam e jogo em alta intensidade, um possível gol no primeiro tempo. É isso. Às 20h15, MLS, jogo do Inter Miami contra o Cincinnati. Time, seguinte, aqui eu prefiro o mercado de gols, tá? O Inter Miami é extremamente over gols, ambas marcam muito forte, o Cincinnati na mesma tocada, e o histórico 2-0, aqui 1-0 que sai da tendência, 4-4, 5-1, 2-1. Jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. E claro, Messi em campo, finalização, chute a gol, o mesmo gol do ET. 21 horas para fechar Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebendo o Grêmio. Palmeiras que vem na 3ª colocação e o Grêmio é o 14º colocado. Race das equipes. Palmeiras em casa, 2 empates, 1 derrota, 2 vitórias. Aqui tem jogo do Mundial, né? Aí não dá para considerar tanto. Mas assim, o Palmeiras no Allianz é uma equipe que tem muita regularidade e geralmente vence suas partidas. O Grêmio como visitante perdeu 3, empatou 1, só ganhou 1 partida. No histórico, o Palmeiras com ampla vantagem. 1-0, 4-1, 2-0, 2-0, 1-1. Time, para resultado, Palmeiras em casa, vitória do Palmeiras. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Palmeiras e Grêmio. Jogo para 2 gols, 85%. Pré-live é um jogo bom para gols, tá legal? Pelo menos 2 gols aqui na partida. Até porque o Grêmio, como visitante, geralmente produz jogos com gols. Escanteios, aqui também eu gosto. Palmeiras 6.6, Grêmio 3.9. O Palmeiras no Allianz é uma equipe que geralmente produz muitos escanteios. Juizão vai apitar, o Palmeiras vai para cima. E aí se não sai o gol, começam a sair os escanteios, tá bom? Então, race 3 cantos Palmeiras, o Palmeiras fazendo 3 escanteios primeiro que o Grêmio. Dá para imaginar também um primeiro tempo com mais escanteios a favor do Palmeiras. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0, o Palmeiras perdendo, um canto no final do primeiro tempo tem alta probabilidade de acontecer com esse cenário. Cartões, Palmeiras 1.8, Grêmio 2.2, Zanovelli 5.3, um cartão aí pelo menos para cada equipe. Time aí, uma outra informação relevante aqui para Palmeiras e Grêmio, vamos lá. Finalizações do Palmeiras no primeiro tempo. Média de 6 finalizações do Palmeiras. Eu coloquei aqui, ó, Campeonato Brasileiro jogando em casa.
Contra o Botafogo 4, Corinthians 6, Bahia 8, São Paulo 7, Flamengo 5, Mirassol 9, contra o Galo foram 13, só no primeiro tempo. Então, 5, 6 finalizações Palmeiras no primeiro tempo, pode ser aí um bom número, tá bom? Falando de finalização, pelo lado do Palmeiras, o Vitor Roque e também o lateral esquerdo Piquerez, e pelo lado do Grêmio, se estiver em campo como titular, Bright White. Fechou? E vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite pro sabadão? Jogo entre Palmeiras e Grêmio. Vitória do Palmeiras. Primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações a favor do Palmeiras. Primeiro tempo, mais de um escanteio pro Palmeiras. É isso. Time, o vídeo tá acabando. Vamos fazer o comentário, deixar a curtida para amanhã, além do melhor palpite, a gente também trazer o palpitão. Vamos se ajudar, tá beleza? Forte abraço, bom final de semana, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!